Gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mujo e eu. Eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje eu vou dar uma sequência naqueles dois primeiros vídeos que eu vinha falando sobre a inclusão, sobre a chegada do Ju e do Mu na escola do ensino regular, enfim, bora desenrolar um pouco mais isso tudo, né? E como vocês, quem já me segue já sabe, e quem não segue, passa a seguir, por favor. Os vídeos que eu conto as histórias dos guris, eles são mais longos, porque são histórias reais. E eu faço questão de contar os detalhes delas. Porque eu sei que tem muito pai, muita mãe, muita família passando os mesmos perrengues que eu passei e que eu passo até hoje. Então, por isso eles são contados com tantos detalhes e são mais longos. Então, a dica a partir de agora é faz um pote de pipoca. Tá bem grandão? Chimarrão, uma água, um café, um suquinho, estica as pernas, eu já estou bem acomodado. Te acomoda num cantinho e bora conversar comigo. Bora assistir o vídeo, que assim fica, né? Vai relaxando, e aí, se tá fazendo alguma coisa em casa, segue fazendo, eu vou falando aqui, tu vai ouvindo aí. Bora? Bora começar, então. Gente, no último vídeo eu falei sobre a decepção da outra cidade. Sobre o quanto a gente achou que seria uma coisa e foi outra totalmente diferente. E que tínhamos deixado a capital, a cidade onde a gente tinha todo o nosso trabalho, toda uma vida financeira estável. E para poder dar acesso aos nossos filhos, a intenção desde o início foi dar uma vida, uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, dar uma vida mais tranquila, mais segura. Mas isso não aconteceu. Então, a gente optou por sair daquela cidade, que tinha nos trazido tanta coisa ruim, e voltar para a nossa cidade, que é a nossa cidade natal. Chegando aqui, gente, a gente teve a mesma burocracia. Tínhamos que conseguir escola para os nossos filhos. Aí, só que dessa vez, no lugar de ir na escola, eu fui na central de vagas. E lá eu conheci a pessoa que era responsável na época pelo setor. Conversei, contei toda a história, tudo que tinha acontecido, e ela gentilmente quis me ajudar. E foi muito legal, porque ela me deu vários nomes de escola. Ela disse: Olha, eu não vou te dar uma escola, eu vou te dar várias escolas que estão com vagas disponíveis, e tu vai até lá e conversa com eles. E aí tu vai sentir qual vai ser a recepção já para vocês e para os filhos de vocês. Bom, feito isso, a gente foi até as escolas. Gente, eu não lembro exatamente se foi 7 ou 8, eram várias escolas mesmo, é uma lista com escolas. E a gente começou. As primeiras foram horríveis. Olha, eu me arrisco a dizer que umas 4 escolas foram horríveis. Teve uma que não quis nem abrir a porta. Me perguntou, a escola estava, eles estavam em horário de recreio, algo assim, e eu perguntei se tinha vaga, né? Qual era o horário para eu fazer a matrícula, e a pessoa me disse, sabe me dizer uma coisa, é autista? Aí eu falei, sim. Ah, não dá, não tem, já foi fechando a porta. Então, né? E aí, várias outras situações de a gente chegar na escola, dizer que tem a vaga, quando a gente foi preencher e tem aquela parte ali que tu diz que tu coloca se teu filho precisa de algum auxílio, né? E eu disse, olha, são autistas, precisam de cuidadores. Ah, e aí uma olhou para outra rapidamente e falou, mas não tinha sido preenchida essa vaga hoje mais cedo? Então, são situações que tu sabe que tá errada, mas a gente já tá tão calejado, já levou tanto, que chega um ponto que tu só deixa passar. Vai, sabe? A gente tá tudo bem. Imagina que eu vou querer que meu filho vá para uma escola dessas, onde a escola faz questão de deixar claro que não são bem-vindos. E eu até entendo, gente, porque se não tiver preparado, não adianta. Não adianta. E eu entendo que muitas vezes não é que o professor não queira. Às vezes, o professor até quer fazer, ou ele não conhece. Às vezes ele quer, tem curiosidade, mas não tem, não está preparado, não conhece, ou realmente não tem uma estrutura, que é a maior parte do tempo não há uma estrutura para que isso aconteça. E aí nossos filhos acabam sendo penalizados, porque eles acabam ficando sem escola, sem estrutura nenhuma, e nós sendo cobrados porque somos cobrados, uma lei nos cobra diariamente das nossas obrigações. E que bom que existe essa lei, mas ela tem que ser funcional, né?
Ela não adianta só cobrar do pai, da mãe e da escola. Ela tem que dar suporte para que isso aconteça. Então, nós somos cobrados direto, temos essa noção, essa responsabilidade de mantermos os nossos filhos na escola, de levarmos para a escola, para que haja uma possível inclusão. Mas a realidade é que, para mim, ao meu ponto de vista, não existe inclusão ainda. Né? Tá longe disso, tá muito longe, infelizmente. Infelizmente, não há, principalmente para quem é pobre. Essa é uma grande realidade. Infelizmente, para quem é pobre, nível 3, isso assim, ó, nossa, é absurda a falta de inclusão. É absurda. Mas a lei cobra que a gente cumpra essa parte. E nós tentamos cumprir, né? Só que, infelizmente, foi fechar tantas portas que chega uma hora que tu já não quer mais discutir. Então, essas escolas que nem tentaram saber como é que iria funcionar, a gente descartou. Da mesma forma que elas nos descartaram, a gente também não ficou insistindo. Bom, aí eu já estava bem chateada porque a gente já tinha ido em várias escolas e nada. Aí chegou uma escola que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, porque é uma escola muito antiga, mas ela é bem pequenininha e a gente foi lá conhecer. E chegando nessa escola, a gente teve o prazer de conhecer a diretora e a vice-diretora. E, gente, quando eu falo prazer, é porque foi um prazer mesmo. Para começar a história, a gente não parou de conversar na entrada das secretarias e entramos para dentro da secretaria para conversar. Perto uns dos outros, que é o correto. E contamos a nossa história. Falamos da importância, do quanto a gente queria, mas do quanto nós também estávamos com medo, né? E era o que tinha acontecido, que a gente não queria que se repetisse mais. E a escola nos falou que sim, tinha vaga, né? Que aceitavam, que estavam preparados, eles estavam prontos para receber os meninos. Só tinha um problema, eles não tinham cuidadores. E aí, conversando com a diretora e com a vice, elas nos colocaram que estavam tentando cuidadores há muito tempo, porque já tinha outros autistas na escola, mas tinha essa dificuldade de colocar cuidadores para ajudar. E não tinha como levar um autista, onde esse autista não tinha nem conseguido ficar em sala, então, quer dizer, ele começaria do zero, e aí ele teria que ficar lá dentro da sala de aula com outros alunos. Isso não iria acontecer de uma forma tranquila, né? E por ser uma escola pequena, quer dizer, eram menos funcionários, então não tinha, eles não tinham condições de assumir essa questão se não tivesse um cuidador. E aí a gente se propôs a trabalhar junto com essa escola. E fica a dica, viu, os pais, que, gente, eu digo isso de coração, não é puxar saco de ninguém. A gente já passou, acho que, da fase que tu fica idolatrando, ou que tu fica achando que alguém vai fazer alguma coisa, e aí a gente fica se sentindo, às vezes, eu entendo os pais, viu? É tão pouco que a gente recebe, que às vezes tu acha que se tu falar um não, ou que se tu for falar o que tu pensa realmente, aquela porta que já é tão pequena, tão estreita para te entrar com teu filho, ela vai se tornar menor ainda. E o pior, muitas vezes nós temos medo que os nossos filhos sofram com isso quando a gente não está perto, porque eles não sabem se defender e nem falar para nós. Então o nosso medo é imenso. É como se tu pegasse um bebê e levasse pela primeira vez para uma escola, para uma creche, e aquela criança tivesse que ficar ali. E aí teu medo é porque o teu bem mais importante está ali. E tu não tá perto. E com o autista nível 3, é mais ou menos isso. Eles são grandes, eles crescem, ainda bem, né? Eu já falei, não são Peter Pan, né? Então, graças a Deus, crescem, ficam lindos e maravilhosos. Mas a mentalidade é pequena, é infantil. E aí isso se torna muito delicado. Porque eles não entendem nada do que está acontecendo. Se tratar mal, eles não vão conseguir falar para nós que trataram mal. Então, há um medo muito grande. Nós somos pais. E eu sei, eu falo isso, nós, porque eu converso com outras mães e o medo é o mesmo. Sabe? É o mesmo, assim, ó. É normal mãe atípica e pai atípico ficar na frente da escola. É normal. Infelizmente, não deveria ser, viu? Mas é normal, a gente tem que se colocar nessa posição porque a gente precisa sentar ali e aguardar. E a gente fica sempre assim, ó, eu sei por mim, eu ficava sempre com o ouvido preparado.
Era um grito e eu já estava em cima. O que aconteceu? Preciso de alguma coisa. Tô aqui, sabe? E isso é muito desgastante, porque tu não consegue curtir aquele momento tão importante que é a entrada do teu filho no ensino regular. Então, isso acaba causando um frustramento pra gente, sabe? E muitas vezes a gente acaba desistindo até. Porque isso vem calejando a gente, vem cansando de uma certa forma, assim, porque tu vê os outros pais indo, vindo, fazendo, saindo, e a gente não pode fazer isso. A gente precisa estar próximo, cuidando, amparando, porque é o nosso papel. E não é que isso seja uma reclamação, mas é uma realidade do quanto isso cansa, sabe? Então, quando alguém pensar, e aí ela tá reclamando, gente, a gente vai reclamar mesmo, a gente cansa, ser humano, viu? Mãe, pai, vovó, irmão, tio, de criança com autismo, de pessoa com autismo no nível 3. É muito cansativo, eles são maravilhosos, a gente ama mais do que tudo, você não tem ideia. Mas é muito cansativo. Tem horas que a gente realmente, assim, meu Deus do céu, e agora? E aí tu tem que arrumar força e ir lá e resolver. Muitas vezes tu tá sem dormir e vai lá resolver, sabe? Então, as pessoas que lidam com a gente, eu peço que sempre procurem ter um pouco de empatia, de se colocarem no nosso lugar. E como eu já falei em outros vídeos, no lugar de nos julgar, perguntem se a gente dormiu. Pergunte se estamos bem. Isso vai ajudar bastante. Talvez auxilie quem está ali do outro lado a entender o que a gente está falando ou passando. Sabe? Porque às vezes, mas ela está muito estressada. Calma. Pensa que ela pode ter tido vários dias, porque a gente não fica uma noite sem dormir, viu? Normalmente, quando a gente começa a ficar, entra na fase de não dormir, fica dias, 2 semanas sem dormir quase. E isso é muito cansativo, gente. Isso é muito exaustivo, porque a gente não tem só um não dormir, é uma casa, são outros filhos, é família, é trabalho, é tudo. E a gente precisa dar conta de tudo isso. E ainda proteger eles muito. Então, isso é muito exaustivo, é muito cansativo, tá? Então, antes de nos condenarem, perguntem, tenham empatia, se coloquem um pouquinho no nosso lugar. Não é que passem a mão por cima da gente, porque a gente também não quer, não, isso, viu? Ninguém quer pena de ninguém. A gente quer só que se coloquem, às vezes, um pouquinho no nosso lugar, para entender um pouquinho, às vezes, de algumas situações que a gente fala ou passa em algum momento. Bom, voltando lá ao assunto lá da escola. Gente, assim, ó, chegando lá nessa escola, não tinha cuidador, a escola aceitava, super queridos, nos mostraram a escola, fizeram questão de nos mostrar e foi muito legal. Falamos muito sobre os meninos. E aí, então, começamos a batalha da cuidadora. E aí a gente foi para onde poderiam nos ajudar, né? Que era para a Secretaria de Educação. E na Secretaria de Educação nós fomos muito bem recebidos. E eu contei a história, falei todo, e eles nos pediram um prazo. E o prazo foi antes tempo, a gente achou que ia levar alguns meses, e em menos de 30 dias conseguiram uma cuidadora. A primeira cuidadora do MU, gente, ela tinha medo dele, e ela ia cuidar o MU de salto alto e bolsinha. E aí, nos primeiros dias, eu tentei não interferir, né? Porque ela entrou, e aí ele veio, ele corria, e ele se agitava. E aí, ela começou a levar ele para dentro de uma sala de biblioteca, uma biblioteca deles, e deixar ele botar tudo abaixo. E eu não aceito, porque eu acho que o autismo é uma coisa e sem a falta de limite, a educação é outra. Então, eu não aceito, como eu não aceito na minha casa que isso aconteça. Eu comecei a questionar isso. Por que ele estava podendo fazer aquilo ali? Não era o certo. Eu queria que ele fosse para aula, não que ele fosse para a biblioteca. Aí ela me falou, não, mas é que a gente tem que começar pela biblioteca, que é um local que ele quer ir, que não sei o que tá, tudo bem. Passou mais uns dias, ele corria, e ele se atirava, e ele fazia qualquer coisa, menos entrar em aula. E o melhor, eu seguia participando o tempo todo atrás. Porque ela não ficava sozinha com ele. Então ele ia, eu ia junto. E ela ficava ali, como, sabe aquele prêmio? Para mostrar que ela estava ali, ela parecia aquele meu prêmio, sabe? Tipo, tu queria uma cuidadora? Então. Só que a impressão que eu tinha é que ela estava me cuidando e não cuidando, né? Fazendo a parte dela, que seria acompanhar o autista. Conversando um pouco com ela, eu descobri que ela nunca tinha lidado com o autista nível 3, já na fase dos guris, já era quase uma, né, saindo da infância, entrando para a adolescência.
E eu comecei a notar alguns traços dela que me incomodavam, que era, tipo, ele corria e ela se encolhia. Ah, ele tá correndo, sabe? Ele fazia o que ele queria, ele botava tudo abaixo e ela ficava só olhando. Aí eu tô vendo até onde ele vai chegar. Não existe isso. Ele vai chegar destruindo tudo. É isso que vai acontecer, porque se não der limite, ele não tá entendendo. Ele tá num local desconfortável, onde não é o local que ele está acostumado. Ele vai botar abaixo, já que os adultos que estão ali estão só assistindo. Aí um dia eu fiz um comentário com ela que eu achava que ela não deveria ir de salto e de bolsa, e ficar o tempo todo de bolsa. Eu disse pra ela, não me leva a mal, foi exatamente essas palavras, não me leva a mal, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que deveria ter um pouco de cuidado, não ficar de salto alto e bolsa o tempo todo, porque tu passa para ele que tu tá saindo, né? A questão da bolsa passa a estar saindo. E o salto, ele é muito rápido. E ele tem muita força. A chance de ele te derrubar é muito grande. Então, te aconselharia a ficar com uma calçada mais confortável e não estar com nada nas mãos, se possível. Assim, tu vai ter mais disponibilidade de conseguir acompanhar ele e ele vai entender que tu está participando daquele momento dele e não está como uma visita, como algo, né, um presente ali parado. Aí ela se ofendeu e falou para mim que a pedagoga era ela, não eu. Aí eu falei, ok, minha amiga, então vamos ter que resolver de outra forma. E aí eu fiz questão, gente, de pedir que retirassem ela. E de coração, assim, foi algo que eu não me arrependi. Porque eu soube depois que ela foi para outra, foi transferida para outro local, enfim. Mas retiraram ela. Porque não tinha. Eu disse, não tem como. Então, eu tô participando, nisso o Mu já tava há meses, já lá 2, 3 meses. A gente ia e eu tô participando da entrada dele, ele nunca vai entrar em aula, assim. Porque eu tô junto. Imagina que uma criança que já tinha passado por todo um histórico ali ruim, tudo que ela queria era a mãe do lado. Eu ficava ali, eu ficava com o coração na mão, porque eu não sabia se eu interagia, se eu fazia o papel da professora, da cuidadora, desculpem, da cuidadora, ou se eu fazia o meu papel de mãe de corrigir, né? Ou se eu só me anulava também, enquanto ele botava abaixo o que ele queria. Não é legal, porque qual é a visão que as outras crianças iam ter? Que aquele colega era um colega problema, que aquele colega ali era um colega que botava tudo abaixo e ficava por isso mesmo. E isso não é uma visão legal, porque o respeito tem que ser de todos os lados. Não posso, eu sempre falei isso, eu não posso cobrar que respeitem os meus filhos se eu não cobrar que os meus filhos respeitem o próximo. E isso serve para todos eles, inclusive para os autistas. Eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade, talvez, para entender algumas questões de limite, mas eles entendem, eles são capazes de entender. E eu faço questão de trazer isso sempre. Então, quando eu pedi para que trocassem a cuidadora, as pessoas me entenderam para quem eu pedi. Trocaram a cuidadora e veio uma outra cuidadora. Maravilhosa. Muito, muito atenciosa, muito querida. E que estava realmente disposta a ajudar. Nesse meio tempo, a escola o tempo todo abraçou junto. E isso foi importantíssimo para que eu me sentisse segura, para que eu pudesse confiar no que estava acontecendo na instituição que estava o meu filho. Com o Ju foi a mesma coisa, pois a cuidadora que saiu do Mu passou para o Ju, quando trocou de cuidadora. Teve um período, teve que trocar de cuidadora. Recebemos uma cuidadora muito querida também, na sequência, e aquela que já era um amor, que a gente já conhecia, passou para o Ju. E foi muito legal, porque houve essa troca. E isso, gente, é muito importante, que os pais, eu digo isso por mim, quando a gente baixa a nossa proteção, sabe, não precisa muito, mas baixa um pouquinho, assim, tu consegue permitir que a instituição, que os professores, que estão realmente querendo participar, que não estão só querendo acompanhar por uma curiosidade, porque leram um livro ou viram lá numa série, na novela, num filme, sei lá, e quer comparar o teu filho com aquilo ali, que é uma coisa que eu fico furiosa, isso acontece muito. Quando aquela pessoa quer vir, aquele profissional, se aproximar do teu filho, porque realmente quer te ajudar, ele tem interesse em fazer algo, isso é muito bom. E só que isso só acontece quando tu baixa
a tua proteção. Eu demorei um pouco para baixar minha proteção, mas a escola me mostrou que eu podia baixar e que eu podia confiar totalmente neles, porque havia carinho, segurança, respeito pelos meus filhos. A gente conseguia trocar conversas, tudo, gente. Era, os guris ficavam doentes, eu avisava, a gente se reunia, conversava, colocava de uma forma mais adequada, desde a coordenadora da escola, a secretária, a diretora, os professores, todos foram colocados de uma forma, de uma forma muito importante, que é haver de respeito pelos meus filhos, e ao mesmo tempo eu também passei a respeitar eles, aqueles profissionais que estavam ali daquela forma, porque quando eu cheguei com aquela visão torta dos outros, que hoje eu sei que não eram pessoas, porque na época eu estava com muita raiva, porque tu leva muito pro teu pessoal, é teu filho que tá ali, que estão fazendo aquele horror todo. Não tem como dizer, ai, não foi pessoal. Gente, não tem como não levar pro pessoal. Mas hoje, anos depois, eu consigo entender e saber que eles fizeram lá o que era dentro do possível deles. A mentira não era deles, dos profissionais daquela escola. A mentira era de um sistema que tinha feito como se aquela escola funcionasse daquela forma ali. Como se a escola realmente estivesse preparada, a escola não estava preparada para nada. Muito menos para 2 autistas nível 3. Muito menos. Então, eu entendo que às vezes a gente cobra do profissional ali daquela instituição e temos que cobrar de algumas coisas, mas muitas vezes não é a escola, não é o profissional, e sim o sistema que aquela escola tem que seguir. E aí aquele sistema tá errado, e aí aquele sistema prejudica a gente, só que aí quem vai ouvir? A escola, né? O professor. Então é muito importante a gente controlar ou observar, eu falo isso por mim. Hoje eu procuro observar bastante as atitudes, os olhares, os comentários. E eu realmente sou uma pessoa que eu falo bastante, mas eu observo bastante como a pessoa, o comportamento que a pessoa vai falando no período que eu tô conhecendo ela, e aí isso vai fazendo com que eu me sinta mais tranquila ou não com aquela pessoa. E com um profissional não é diferente. Então, em relação aos guris a começarem nessa escola, para mim foi fantástico, porque eu aprendi que eu não podia botar todo mundo no saco, sacudir e achar que estava todo mundo igual, porque havia, sim, profissionais maravilhosos. Um sistema falho, mas com pessoas que queriam fazer esse sistema funcionar. E fizeram. O Mu e o Ju tiveram lindos anos ali naquela escola, onde foram muito carinhosos, muito respeitados. Os guris tinham um carinho muito grande. Eu tenho até hoje um carinho, uma gratidão, porque cada profissional dali demonstrava carinho, afeto, amor e respeito e muita vontade de auxiliar os meus filhos. E isso para mim não tem preço nenhum. Meus filhos eram bem vistos, eram bem cuidados e eram bem recebidos a cada dia que a gente chegava. E isso não era para puxar o meu saco, sabe? Não tinha por que fazer isso. Eram porque pessoas que tinham filhos, tinham familiares e que tinham empatia pelos outros e sabem que na vida da gente é uma corrente, né? É a minha vida, é a tua vida. Eu sempre digo, a vida da gente ela é totalmente diferente. Até um certo ponto chega um momento que as vidas da gente começa a ficar tudo bem encaminhado, assim, porque, né? A gente acaba fazendo assim, todo mundo come, todo mundo dorme, todo mundo vai ao banheiro, né? Então a vida da gente ela é totalmente diferente, mas em outros lados a gente vai se encaixando, porque somos todos iguais. Então, foi muito bom ter passado pela nossa escola. Eu quero que fique, que os pais que estão ouvindo entendam que vai ter dificuldades, mas que sempre vai ter algum lugar, em algum momento, alguém com um coração muito bom, que vai vir e vai trazer essa coisa gostosa. E aí vocês vão ver que os filhos da gente vão assim, eles melhoram, eles ficam felizes. E eu disse desde o início, eu digo isso sempre, vou dizer sempre. Eu nunca, quando eu entendi do grau que era o autismo dos meus filhos e o peso que isso era, eu entendi que eu não precisava que os meus filhos tivessem diplomas. Eu não precisava que eles fossem alfabetizados. Não me importava, não me importo com isso.
Eu precisava que eles fossem felizes. E é o que eu luto até hoje e vou lutar sempre. Que eles estejam seguros, saudáveis e felizes. E eu acho que isso é a coisa mais importante que existe. Meus filhos eram felizes lá. E quando a gente teve que passar para outra escola, e isso também foi muito legal. Que acabou o período, ela era até o 5º ano. Quando os guris passaram do 5º ano, eles tinham que trocar de escola. Nós fomos para uma outra escola, num bairro, uma escola pequena e esquecida por boa parte da sociedade dessa cidade. Inclusive, eu estudei nessa escola quando eu era criança. E os meus filhos foram muito bem recebidos, muito bem tratados. Na verdade, foi o Mu que foi para essa escola e foi de um aprendizado fantástico, de um carinho. E eu só tenho a agradecer a todos esses profissionais que me ensinaram que não é o local, que não é a estrutura da escola que faz isso, que não é os benefícios, a parte bonita da escola que vai fazer isso, não são os cadernos, os livros, não são isso, nada disso, gente. Para nós que temos filhos com autismo, vai fazer diferença se não tiver profissionais maravilhosos atrás deles, se não tiver profissionais incríveis, pessoas que vão para ali, sim, com uma dificuldade enorme, muitas vezes até de chegar naquele local, de licionar, sabe, precário, mas com um coração tão grande, com uma vontade tão grande de fazer a diferença, uma vontade tão grande de fazer com que as coisas se tornem boas. E foi isso que eu encontrei. 2 escolas pequenas, uma no centro da cidade, outra num bairro da cidade. E 2 escolas fantásticas, de profissionais incríveis, de pessoas que fizeram com que eu admirasse cada vez mais essa profissão e que eu me tornasse muito grata, porque eu vou ser a minha vida inteira grata por esses profissionais que acolheram os meus filhos, me acolheram num momento muito ruim, onde eu não confiava em mais ninguém para acolher os meus filhos, e esses profissionais vieram me mostrar um outro lado, que tem sim, tem como ser diferente, mesmo com muita dificuldade. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para que curtam, compartilhem. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, viu? Um grande beijo. Até a próxima semana.